Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje vai ser a aula sobre método científico da professora Ana. Espero que vocês gostem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no chat, que eu também vou ficar olhando até para a gente guardar todas as perguntas para o final, tá bom? Espero que gostem. É com você, professora. Tá, joia. Obrigado, Pedro. Então, a ideia dessa aula é a gente falar um pouquinho sobre o método científico, alguns princípios desse método, comentar um pouco sobre os tipos de conhecimento e levar um pouco essa temática para a área da medicina. Bom, então, o sumário dessa aula, né? Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o método científico, como que surgiu, os princípios desse método. Vamos comentar um pouco sobre as características do método científico, as modalidades do método científico, os tipos de conhecimento que a gente teria, o conceito de ciência, as características da ciência, a classificação e divisão das áreas da ciência e falar um pouco de ciências factuais nas quais se insere a medicina. E no final da aula falar alguns passos para realizar pesquisa na área de medicina. Bom, então começando um pouco falar um pouco sobre o método científico, né? A ideia do surgimento do método científico, ele veio numa tentativa de organizar o pensamento, né, para tentar entender e controlar os fenômenos da natureza. Então, assim, uma primeira demanda que houve em relação à ciência e ao conhecimento científico foi controlar as coisas que a natureza produzia. Então, por exemplo, uma grande tempestade, um terremoto, um maremoto, isso eram coisas que afetavam as pessoas, então tinha que ter alguma forma de controle disso. Então, isso motivou uma série de estudos e de tentativas para a compreensão desses fenômenos e, eventualmente, o controle deles. Então, a ciência veio muito dentro dessa perspectiva de tentar organizar, controlar, entender os processos e evitar, obviamente, tragédias e problemas. Bom, aí aparecem, né, os grandes filósofos e pensadores. É importante comentar que o início da ciência tem muito de filosofia, né, tem muito de princípio filosófico de como que era o pensamento vigente e como que construía todo esse método mesmo de pensar, né? Então, esse sujeito que está na foto aí é o Francis Bacon, né? E o Francis Bacon propõe um método chamado de método indutivo, quer dizer, você encadeava uma série de ideias tentando chegar numa ideia completa de determinado fenômeno, de determinada coisa. Então, uma ideia ia induzindo a outra ideia para, no final, você ter uma ideia geral, uma ideia síntese daquele processo. O quê? Oi? Não, desculpa, professor, eu esqueci o microfone. Desculpa, o que foi? Eu só deixei o microfone ligado. Ah, não, então tá bem. Pode continuar. Bom, beleza. Aí, o outro método importante, quer dizer, outro filósofo, né, que tem todo um estudo, né, em relação ao método científico, né, é o René Descartes, que propõe o que a gente chama de método dedutivo. Então, o método dedutivo tem um direcionamento um pouquinho diferente do método indutivo. O método dedutivo, ele parte do todo, quer dizer, de uma coisa completa, e vai decompondo e deduzindo suas partes, né? Então, enquanto o indutivo, ele parte de pedaços para você formar o todo, o dedutivo, ele parte do todo para você deduzir como que aquele todo ocorreu, né? Então, a gente vê que isso é muito usado, né, na matemática, em algumas ciências formais, né? Quando a gente pega, por exemplo, um teorema e você vai deduzir esse teorema para chegar na sua compreensão. Então, na própria filosofia, o método dedutivo é muito utilizado. Então, foram métodos, né, que esses pensadores colocaram e que, de certa forma, nortearam o método científico e os princípios desse desenvolvimento da ciência. Bom, então, no século XIX, né, a ciência começa a assumir uma posição de destaque, porque ela passa a ter importância no sentido de explicar os fenômenos, né, fenômenos sociais, fenômenos biológicos, antropológicos, físicos, naturais, né, ela ganha essa importância, né, que antes da ciência a gente tinha muita explicação por meio de religião, de outras formas, e que no século XIX a ciência já passa a ter essa posição de destaque.
no sentido de explicar todos esses processos aí de diferentes áreas do conhecimento. E aí tem alguns pensadores do século XIX que têm uma importância grande dentro desse desenvolvimento da ciência, né? A gente elencou alguns aqui, claro que poderia falar de muito mais gente, mas a gente pega, por exemplo, o Auguste Comte, né, que é o sujeito que propõe o positivismo, né? O positivismo também é uma mistura de ciência com filosofia, mas a ideia do positivismo é um pouco a ideia de demonstração, de empirismo, de que você tem que provar alguma coisa, né? Que um pouco que passa aí na ciência e que até hoje a gente tem alguns princípios do positivismo que são usados na ciência moderna, né? Então, é interessante aí que isso aconteceu no século XIX. Outro pensador, né, outro pesquisador muito importante é o Charles Darwin, né, com o estudo, né, da evolução, da origem das espécies. Isso teve um impacto muito grande, entender, né, de onde veio o homem, de onde vieram as diferentes espécies e ter essa compreensão. Então, isso, né, do ponto de vista da evolução, foi bastante emblemático. Aí na área, né, mais da psicologia, da psicanálise, né, vem o Freud, que tem toda o seu estudo, né, sobre as teorias relacionadas à personalidade, os componentes da personalidade. Na área de infecções, né, na microbiologia, Louis Pasteur, né, tem uma importância grande, com as suas descobertas aí, que foram precursoras de antimicrobianos, de coisas desse tipo. Então, são só exemplos, né, de pesquisadores que tiveram uma importância grande no século XIX. Então, aqui o Auguste Comte, só para vocês terem uma ideia da cara do sujeito, né, tem um semblante bem positivista mesmo, né, serião. Aqui o Charles Darwin, novinho, vocês vão ver muita foto dele velhinho, com uma barba branca, é o que a gente mais vê, mas, né, tem ele aqui. Aqui o Freud também, mais novo, né, ainda não está com aquele óculos dele, aquelas fotos clássicas que a gente vê, e aqui o Louis Pasteur. E aí, né, eu mostrei um monte de figuras do sexo masculino, aí coloquei uma figura do sexo feminino também, que foi muito importante na área da física, né, na questão da radioatividade, que é a Madame Curie, né, que várias pesquisas nessa área e de uma forma muito pioneira, porque a ciência no século XIX definitivamente não era para mulheres, né? Era muito mais feita por meio de pesquisadores do sexo masculino. As mulheres tinham muito pouca participação nisso, né? Então, isso vem modificando, né? E hoje a gente já tem muito mais participação de mulheres na ciência, mas ainda existe um pouco essa coisa. Enfim. Bom, então, voltando à questão do método científico, né, o método científico nada mais é do que um conjunto de regras básicas, né, que o cientista vai utilizar para ele poder desenvolver uma pesquisa e produzir um conhecimento, né? Então, ele pega conhecimentos pré-existentes, propõe alguma coisa nova e aí ele tem que comprovar essa coisa nova. Então, como que ele vai comprovar? Ele vai comprovar por meio de alguma experimentação, quer dizer, alguma técnica empírica, né? Fazer algum experimento, medir alguma coisa, de repente dosar, utilizar alguma coisa mensurável, ou observar algum fenômeno e relatar esse fenômeno, enfim. Então, ele vai ter uma série de formas, mas o importante é que ele tenha variáveis, que ele junte evidências e chegue numa compreensão baseada nesses princípios bem racionais, bem mensuráveis, bem práticos, né? E muitas vezes ele tem que juntar todas essas evidências e tentar provar a sua hipótese, a sua teoria, né? Então, tem esse lado aí que ainda pega muito do positivismo do Comte, né? Essa ideia de medir, de observar, de comprovar, né? Continua sendo importante aí no método científico. Então, na verdade, começa com uma ideia, uma hipótese, que geralmente é baseada em conhecimentos prévios, né, que aquela área de pesquisa tem. A partir dessa hipótese, propõe-se algum experimento, quer dizer, alguma forma de comprovar ou não aquela hipótese, e aí, a partir desse experimento, dos seus resultados, da análise dos dados,
aparecem teorias, né? E essas teorias, elas vão aumentar o conhecimento científico, né? Gerar mais dados e também gerar também novas hipóteses. Quer dizer, a ideia é que o método científico ele é sempre progressivo, né? Quer dizer, cada pesquisador é como se fosse um muro que você está construindo, cada um vai pondo o seu tijolo naquele muro. E a partir daí você vai ter um conjunto grande de ideias e um conhecimento maior daquele tema. Mas nunca finito, né? Sempre aparecem novas hipóteses e mais pesquisas para serem feitas dentro daquela área que a pessoa está estudando. Bom, esse processo, é claro que ele é objetivo, né? Ele parte de princípios racionais, não tem subjetividade, né? Propõe-se coisas bem práticas, né? Para comprovação. A interpretação dos resultados, ela deve ter imparcialidade, quer dizer, por mais que eu deseje que determinado resultado ocorra, eu tenho que interpretar o resultado que deu, né? Então, uma coisa que a gente fala muito em relação à pesquisa científica é que não pode haver um compromisso com o resultado, né? O resultado tem que ser relatado de acordo com o que apareceu ali, mesmo que ele seja aparentemente surpreendente, imprevisível, mas você tem que relatar o que deu sem nenhum tipo de sentimento a respeito, né? Você pode até ter o sentimento, mas na hora de relatar você tem que ser imparcial, você não pode colocar suas expectativas, seus sentimentos naquilo, né? Então, a ciência exige um pouco isso. E esses dados, né, têm que ser bem documentados. Por quê? Porque alguém pode querer repetir o que você fez. E aí essa pessoa tem que ter todos os elementos para que ela possa repetir o seu trabalho científico, o seu experimento. E a gente usa, né, para documentar esses dados, para comprovar esses achados, métodos da estatística, né, para que a gente mostre qual que é a confiabilidade desses resultados, o quão esses resultados são significativos ou não, né? Então, nós vamos aí durante esse período da Liga que a gente está tentando levar esses métodos, esses princípios, vamos falar um pouco de estatística. Por quê? Porque ela é extremamente importante para a pesquisa científica, né? Porque a gente vai analisar esses resultados usando essas ferramentas, né? Então, a estatística é uma ferramenta que a gente usa muito em pesquisa na área de medicina e em outras áreas, é claro. E aí, finalmente, né, uma vez feito esse experimento, relatados os resultados, analisados esses resultados, documentados, outros cientistas podem ler esse estudo, utilizá-lo para outros estudos e, eventualmente, até repetir o tipo de experimento que você fez em outro contexto, né? Vamos supor que você dosou uma determinada substância, você descreveu aquele método, aí aquela pessoa quer dosar aquela mesma substância em outro grupo de pacientes, ela tem que, a partir do seu trabalho, ser capaz de reproduzir aquele experimento, quer dizer, dosar de novo aquela mesma substância da forma que você descreveu. Então, é importante que haja essa transmissão do conhecimento, né? Uma coisa que a gente costuma falar que qualquer trabalho científico, ele precisa ser relatado, quer dizer, uma vez feito o trabalho, esses dados têm que ser publicados para que outras pessoas possam utilizar aquele trabalho e crescer ainda mais aquela área do conhecimento. Então, isso é bastante importante. Bom, então, esse trabalho aqui da Nature, esse artigo, né, ele fala isso, ó, não há publicação sem confirmação, quer dizer, na verdade, tudo aquilo que a gente publica, a gente tem que, de certa forma, mostrar a confirmação daquele dado, quer dizer, ter um rigor científico para poder provar, né, claro que não é verdade absoluta, em ciência não existe verdade absoluta, as coisas vão sendo construídas ao longo do tempo, mas naquele momento a gente tem que confirmar aquele dado para que aquele dado possa ser publicado, né? Então, espera-se que haja essa confirmação, essa confiabilidade, esse rigor e essa descrição desse resultado com um certo grau de confiabilidade. Bom, então, aí, né, algumas características desse método. Então, o primeiro é a observação, né? Na medida que você faz um determinado experimento, que você dosa uma substância, enfim, ou que você levanta dados de um prontuário, de um grupo de pacientes, você vai estar observando algum fenômeno, né?
Depois é a descrição, né? Se você fez uma dosagem, por exemplo, você tem que descrever tão bem que outra pessoa consiga fazer exatamente igual aquilo que você fez. A caracterização, quer dizer, você tem que falar tudo muito claro, qual a quantidade que você usou de cada substância, que medida que você usou, que aparelho que você usou para fazer aquele procedimento. Então, tudo tem que estar descrito com bastante detalhe para que outra pessoa possa repetir da mesma maneira. Você tem que colocar, né, essas hipóteses suas de uma forma clara, e essas hipóteses, na verdade, você vai tentar confirmar ou refutar a sua hipótese, né, mas sabendo que isso pode ser dinâmico e essas hipóteses podem ser validadas num determinado momento e num outro momento ampliadas, estendidas e, eventualmente, até criadas novas hipóteses em cima das suas hipóteses, né? Então, sempre é uma coisa dinâmica. Um interesse muito grande da pesquisa é descobrir causas, né? Tentar achar as causas de alguma coisa para que a gente possa, eventualmente, por exemplo, uma doença, se a gente descobre a causa, eventualmente a gente pode ter um tratamento mais eficaz para aquela doença. Então, a busca da causalidade é sempre um interesse importante em qualquer área da ciência. Na medicina é muito grande esse interesse, porque você sabendo a causa, você tem uma chance melhor de ter uma terapêutica mais eficaz. Outra coisa que no método científico é muito usado são controles, né? Quer dizer, muitas vezes a gente compara um grupo de doentes com pessoas saudáveis, a gente chama isso de um grupo controle. Muitas vezes, quando a gente está fazendo uma dosagem laboratorial, a gente coloca amostras desconhecidas, com uma concentração da substância que não é conhecida, mas coloca também no mesmo experimento amostras com uma concentração conhecida da substância, para ver se o nosso método está funcionando. Quer dizer, se eu sei que naquela dosagem tem que dar 10 e deu 10, eu vou confiar mais na minha dosagem, porque o controle que eu usei, que eu sabia que o nível era 10, deu 10 quando eu dosei. Então, o meu experimento está funcionando direito. Então, ter controles é sempre desejável, isso dá segurança às conclusões e mais confiabilidade aos resultados. Então, esse tipo de coisa, né, quando a gente usa controles, tanto controles saudáveis em relação a pacientes doentes, quanto dosagens conhecidas num determinado experimento, são meios para a gente evitar que haja erro no resultado, que haja distorções, vieses, né? Então, sempre é uma coisa que é benéfica, né, na hora de fazer um experimento, de utilizar o método científico. Bom, outra coisa que é extremamente importante em relação ao método científico é dizer que qualquer hipótese ela pode ser refutável ou falseável, né? Quer dizer, nem tudo em ciência é absoluto. Na verdade, na nossa área, na área da medicina, nada é absoluto, que na medida que o conhecimento evolui, uma coisa que a gente considerava como correta, talvez ela não seja exatamente aquilo. Ela se amplia, aparecem novas variáveis, né? Então, a ciência é sempre dinâmica, né? E na medida que o conhecimento avança, você vai expandindo uma determinada teoria. Não é que aquela primeira teoria estivesse totalmente errada, mas, de repente, ela era incompleta, ela não era exatamente o reflexo daquele fenômeno, né? Então, a ciência vai sempre se expandindo, ela é dinâmica, e sempre a gente tem que pensar que uma teoria pode ser refutada e substituída por outra melhor, que explica melhor naquele momento, mas daí a alguns anos outra melhor ainda aparece, e assim sucessivamente. Então, a ideia, né, que a falsibilidade presume que uma teoria nunca é definitiva, né? Então, isso é uma característica da ciência, que a gente sempre tem que estar aberto a novas teorias, a novas explicações, ao conhecimento se ampliando. Então, aqui um exemplo na física, né, que a teoria da relatividade em relação à teoria da gravidade de Newton, né, que a teoria da relatividade, na verdade, é uma expansão da teoria da gravidade do Newton, né? E claro, por quê? Porque, na verdade, o Newton desconhecia algumas coisas que, na época do Einstein, foram conhecidas. Então, isso fez com que houvesse uma expansão
da teoria do Newton, né? Quer dizer, ela não era inválida, ela só não era completa, ela tinha mais coisas além do que aquela teoria, né? E aí o Einstein expandiu, e hoje a gente sabe que a física expandiu mais ainda, e o conhecimento vai nesse ritmo dinâmico, né, de um crescente. Bom, então a gente estava comentando um pouco, né, sobre método indutivo e dedutivo, né, e a gente pode fazer uma analogia com o que a gente chama de análise, né, que é você pegar uma coisa completa e decompor em partes, né, então análise é um pouco o método dedutivo, né, você pega um determinado componente completo e decifra quais seriam as suas partes. E a gente pode ter a síntese também, que a gente pega várias partes de determinado fenômeno, junta essas partes e obtém uma coisa completa, né? Então, aqui, por exemplo, vamos supor, a gente quer saber, um exemplo da medicina, fatores de risco para infarto agudo do miocárdio. Então, cada pedacinho desse aqui pode ser um fator de risco. Se o paciente tem esse grupo de fatores de risco, a chance dele infartar é bem maior, né? A gente pode partir também de um paciente que já infartou e decifrar que fatores, né, um grupo de pacientes, é claro, né, você ter validade, que fatores foram relacionados àquele infarto. E aí a gente decifra cada fator, né? Então aqui seria como se a gente estivesse fazendo uma dedução, aqui como se a gente estivesse fazendo uma indução. Então na ciência os dois métodos são aceitáveis e são possíveis de serem utilizados. Bom, então a gente tem uma série, né, de formas de fazer isso. Então a gente pode partir de alguns dados, né, que são suficientemente constatados, e a partir desses dados, juntar esses dados, né, e elaborar teorias e leis, né? E a gente pode também fazer o contrário, partir de algumas teorias e leis e deduzir os pedaços, os dados que levaram a essas teorias e leis, né? Que foi um pouco que eu mostrei em relação à análise e à síntese. Então, no método, né, hipotético dedutivo, a gente tem esse todo, faz uma hipótese de quais seriam as partes desse todo, e aí a gente vai ver se as partes que a gente pensou que compõem esse todo, de fato, compõem esse todo. Quer dizer, a gente vai, por meio, né, de uma série de métodos, tentar comprovar se isso de fato acontece. E aí a gente vai ou refutar essa ideia que a gente tem, ou corroborar, né? Quer dizer, ou vai confirmar, não, esse todo aqui, as partes são essas mesmo, confirma, ou então não, eu pensei que esse todo fosse composto por essas partes, mas no final eu cheguei com a conclusão que essas partes não são importantes para esse todo. E outro método, né, que é muito importante aí, nem tanto na ciência, na área da medicina, mas em algumas ciências sociais, né, isso a gente vai ver que é bem importante, que é o método dialético, né, que é usar o princípio de contradição de ideias, né? Então, aqui é um hexágono, aqui é um triângulo, e de repente um fala que é o hexágono, dois fala que é o triângulo, e aí eles vão argumentar e debater para saber se no final era o hexágono ou o triângulo ou nenhum dos dois, né? Pode ser que a conclusão seja essa, não é hexágono nem triângulo, é nenhum dos dois. Então o método dialético é um método de argumentação, de debate e de contraposição de ideias, né? Então ele pode ser usado sim na nossa área da medicina, mas assim, não é a área na qual ele é mais utilizado, né? Ele vai ser mais utilizado nas ciências sociais, nas ciências políticas, né? O método dialético vai ser bem utilizado como princípio do método científico. Bom, agora falar um pouquinho, né, sobre os tipos de conhecimento, porque a gente falou muito aí do conhecimento científico, mas muitas vezes acontece de que a gente tem outros tipos de conhecimento e eles têm características diferentes do conhecimento científico, né? Então, um primeiro tipo de conhecimento que a gente pode comentar é o conhecimento popular, né? Então, o conhecimento popular é aquela coisa do senso comum, que as pessoas estão acostumadas que aquilo é daquela forma, sem uma verificação, às vezes sem uma comprovação muito precisa, né? Então, um exemplo que eu costumo dar, né, não sei
aqui, pessoal mais jovem, mas antigamente tinha um chá, né, chamado chá de picão, que as pessoas, as avós das pessoas falavam que aquilo era bom para o recém-nascido que tinha icterícia, né? Então, todo mundo que tinha um filho, né, que logo que nasceu estava amarelinho, com icterícia, dá chá de picão. E todo mundo dava o chá de picão porque era bom para a icterícia. E tá, a icterícia melhorava. Por quê? Porque ela melhora mesmo, né? Não era o chá de picão, certamente. Então, isso era um conhecimento popular, né? E não tinha muita dúvida ali, e todo mundo ficava dando esse chá e tal. Então, tem essas coisas no conhecimento popular que a gente não vai usar o método científico para comprovar. É simplesmente uma coisa que vai passando de geração a geração, né? Então, tem essa diferença, né? E claro que a observação era muito uma observação bem sem princípios, né? A criança melhorou, então o chá é bom, tipo isso. Então, na verdade, o que vai acontecer comparando os dois tipos de conhecimento? O popular é uma ideia, né? A pessoa teve a ideia que aquilo era bom, não tem um sistema de verificação preciso, então ele é assistemático, ele é completamente inexato, porque você não fez nenhum método para poder ter certeza daquilo. A verificação, ela é falha, né, muitas vezes, mas você pode dizer, olha, dei o chá, melhorou, mas sem nenhum método sistemático, sem nenhuma exatidão, né? E, claro, ele é falível. O conhecimento científico, ele se baseia em fatos, não em ideias. Então, se eu quisesse estudar se esse chá é bom para icterícia, eu teria que fazer um estudo, calcular um tamanho amostral, ter um grupo que toma o chá, outro grupo que não toma o chá, e comparar, ver se a icterícia resolveu mais rápido no grupo que tomou o chá comparado com o grupo que não tomou, enfim. Eu tinha que usar todo um sistema para poder fazer aquela confirmação. Ele vai ser aproximativo, quer dizer, eu não tenho uma certeza absoluta, mas eu vou usar um método sistemático para verificar. E claro que ele é falível. Então, ele tem semelhanças com o conhecimento popular, mas tem também grandes diferenças. A principal é que ele se baseia em fatos e não em ideias, e que ele vai ser sistemático, quer dizer, tem todo um passo a passo de como que eu vou fazer para comprovar, verificar aquela minha hipótese. Bom, aí vem outro grupo, né, de tipos de conhecimento, que seria o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso, né, que eles têm alguma coisa em comum, que nenhum deles é verificável, né? A filosofia se baseia em ideias, mas você não tem muitas vezes como verificar aquela ideia, não é fato, é ideia. E o conhecimento religioso se baseia na fé, né? Então, a pessoa simplesmente acredita naquilo e pronto, não tem muito como comprovar ou não aquele tipo de conhecimento. Então, os dois são não verificáveis, mas a diferença é o que origina o conhecimento. O conhecimento filosófico é originado por ideias, pelo pensamento, e o religioso pela fé, então pela revelação. Então, aqui, né, a diferença de ambos, né, é principalmente que o filosófico ele se baseia numa hipótese, numa ideia, e o religioso se baseia numa doutrina, numa fé que é colocada daquela forma e aceita daquela forma. Ambos, né, vão ter o seu sistema, são sistemáticos, você não tem como verificar, na verdade, nenhum dos dois, são considerados infalíveis e exatos. Então, eles têm essa diferença para o conhecimento científico, né? Que é sempre considerado inexato e falível. Bom, então, dentro desses tipos de conhecimento, né, a gente chega, então, num conceito, né, de o que seria ciência, né? Então, a ciência, né, ela não se refere a um conhecimento qualquer, mas aquele que, além de aprender ou registrar os fatos, tem que demonstrar esses fatos, né? Quer dizer, tem que comprovar, tem que ter toda uma técnica para explicar, confirmar, corroborar aqueles fatos que estão sendo observados. E aí vem alguns conceitos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, né? Então, o Underegg fala, né, que a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, quer dizer, isso aqui é bem importante, tem que ter o método, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza, né? Então, ele já coloca vários princípios da ciência, que é a racionalidade, o uso do método, a sistematização e a possibilidade de verificar. Aí vem esse outro conceito aqui do Trujillo,
que fala que a ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais, de novo a racionalidade, dirigidas ao sistemático conhecimento. Então, a ideia de ser sistemático, com um objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, ele repete também vários conceitos, que é a racionalidade, ser sistemático, ter um objeto limitado de atuação e ser possível de ser verificado. E aí o Carl Sagan diz, né, que ciência é muito mais uma maneira de pensar do que um corpo de conhecimentos. Né? O Carl Sagan acha que ciência é uma forma de enxergar o mundo, de interpretar a natureza. Né? Eu acho que isso tem bastante sentido. Bom, e o Darwin, né, ele fala que ciência consiste em agrupar fatos para que leis gerais ou conclusões possam ser tiradas deles. Né? Então, isso é uma ideia muito importante, né? Essa ideia de se basear em fatos. Isso é bem dentro do que é a nossa área, né, da medicina, uma ciência factual, que baseia realmente nos fatos, na observação desses fatos, para tentar chegar a conclusões sobre esses fatos. Bom, então, na verdade, né, a ciência vai ser um conjunto de proposições e enunciados, que você vai colocá-los de forma hierárquica, ascendente ou descendente, de modo que você chegue a uma compreensão daquele fato e você comprove por meio de uma experimentação. Quer dizer, ele tem que ser submetido à verificação. Isso é a diferença, por exemplo, para a filosofia, para umas áreas onde não há essa necessidade da verificação. Nas ciências factuais, que é onde a medicina se insere, a gente sempre tem que estar tentando verificar aqueles fatos que a gente observa. E a gente pode usar o método, né, de indução ou de dedução. Né? Como eu falei, a gente pode partir dos pedaços e chegar ao todo, que seria a indução, ou partir do todo e decompor seus pedaços, que seria a dedução. Bom, então, a ideia de conhecer as causas vai ser uma característica importante da ciência, a gente buscar a causalidade, como eu havia mencionado, tentar chegar a uma conclusão profunda e o mais geral possível, que explique o máximo daquele fenômeno. Né? Claro que a gente sempre busca isso, nem sempre é possível. É importante que a ciência tenha tanto uma finalidade teórica quanto prática. Então, na nossa área da medicina, a questão prática é importante, quer dizer, quando eu testo um novo fármaco, eu quero testá-lo para poder usar numa doença. Né? Então, essa finalidade prática tem uma importância muito grande. Né? A gente está vendo aí, com essa pandemia, o tanto de vacinas, de fármacos, de substâncias que estão sendo testadas, né? Baseado, claro, em teorias que elas poderiam funcionar, né, contra o SARS-CoV-2 e que a gente tem que ter um teste prático para ver se isso é fato, se de fato funciona. Né? Então, tem todo esse aspecto aí que é bem importante. E, claro que para a gente fazer o teste tem que haver método e controle, para ser um teste válido, um teste reprodutível e confiável. Então, dentro dessa ideia, né, a gente teria as ciências divididas em dois grandes grupos. As ciências factuais, que é onde a gente insere a nossa área, né, que é a área da medicina. Então, a medicina é uma ciência factual natural, está junto com a física, química, biologia, né, nós estamos aqui nesse grupo. E a gente tem as ciências factuais sociais, que aí a gente tem economia, direito, sociologia, política, né, baseia em fatos, mas relacionados à sociedade e não diretamente à natureza. Né? E tem as ciências formais, que é onde se insere a lógica, a matemática, né? que tem outra pegada, tem outra lógica, né? Não necessariamente os mesmos princípios. Então, dentro disso, né, a medicina, que é uma ciência factual, a ideia é que o objeto de estudo corresponde ao mundo real dos fatos, quer dizer, geralmente a gente está estudando pessoas com determinada doença ou populações com determinada característica em relação a fatores de risco. Então, tem um monte de alvos, né, de estudo na medicina, mas sempre baseado no mundo real dos fatos. Né? Então, tem essa característica. Não basta o raciocínio, quer dizer, não basta o campo das ideias para a gente explicar os fatos, a gente precisa de comprovação, precisa de procedimentos para a gente poder comprovar aquele raciocínio. Então, por exemplo, né, dar um exemplo aí, vamos usar o medicamento
tal para a doença tal. Não basta você ter essa ideia, você tem que comprovar que aquele medicamento realmente é eficaz naquela doença, tem que fazer todo um trabalho, né, um experimento para a comprovação disso. Não tem demonstração de enunciado, né? Então, por exemplo, na matemática, a gente tem um teorema, né? Que duas retas paralelas jamais se encontram. Na matemática, eu posso demonstrar esse teorema, eu não preciso mandar uma pessoa pegar um giz que está no chão e o outro giz que está no chão paralelo e ficar indo até eles morrerem riscando no chão para mostrar que as retas paralelas nunca vão se encontrar. Claro que ninguém precisa fazer isso. Então, você demonstra o teorema, tá ótimo. Na medicina, não. Na medicina, você precisa fazer algum experimento para comprovar aquilo que você está propondo, né? Então, não tem a mesma característica das ciências formais. O conhecimento, então, ele vai ser baseado na observação e na experimentação. Então, se eu estou testando um novo remédio, eu vou ter que fazer um experimento para isso. Se eu estou dosando uma substância, eu vou dosar essa substância, comprovar que ela está associada àquela doença, comparar com pessoas que não têm a doença, eu não encontro aquela substância. Então, eu vou ter que ter todo um método para a comprovação daquilo que eu estou fazendo e um tratamento estatístico desses dados. E a ideia é importante que a gente nunca chega à verdade completa. E que o conhecimento é sempre incerto e temporário. Né? Então, é aquilo que eu falei. Neste momento, eu sei isso. Daqui a 10 anos, eu posso saber isso mais Y, mais X. E aí, o conhecimento vai crescendo, mas sempre é dinâmico. Né? Sempre ele pode crescer cada vez mais. E aí, para finalizar, né, comentar um pouquinho sobre quais que seriam os passos, então, para a gente fazer uma pesquisa na área da medicina, né? Quer dizer, que passos que a gente deveria seguir. Então, o primeiro passo é definir o problema, né? Então, eu vou pesquisar na literatura, de acordo com a área que eu me interesso, né? Vou ler, ver o que tem estudado, o que não tem, e vou definir qual é o meu objeto de estudo. A partir disso, eu vou pegar esses dados e vou propor uma hipótese, né? Então, esse é o meu problema, então a minha hipótese em cima desse problema é essa. Aí eu vou começar, então, a buscar, né, a confirmar ou não essa hipótese. Então, eu vou pensar, né, numa forma de testar essa hipótese, para confirmá-la ou não. Então, eu vou pensar no experimento, de que forma que eu vou testar a validade dessa hipótese, para no final chegar a uma conclusão. Aí eu vou analisar meus resultados, né? Fiz o meu experimento, analiso meus resultados e vou dar uma resposta. Se é que eu confirmo a minha hipótese ou não, que conclusões que eu cheguei, e aí, a partir disso, certamente eu vou formular novas hipóteses, né? Mostrando muito esse caráter dinâmico do conhecimento. Então, quando a gente pega, por exemplo, um artigo científico ou um projeto de pesquisa, a gente vai identificar esses passos, quer dizer, um primeiro passo é busca da literatura, proposta de uma hipótese, qual que é o método a ser utilizado, e aí os resultados obtidos, análise deles e a conclusão que o autor chega, né? E que hipóteses novas que ele levanta a partir desse estudo. E aí, claro, o único jeito da pesquisa ser divulgada, o único jeito de outros autores saberem sobre aquela pesquisa é se o autor publicar os resultados, né? Então, a pessoa que fez uma pesquisa, se ela não publicar, é como se ela não tivesse feito, porque ninguém vai saber o que deu, ninguém vai poder ter aquele dado e confrontá-lo e reproduzi-lo, né, e repeti-lo, enfim. Então, é muito importante que esses resultados sejam divulgados, né, nos periódicos para que outras pessoas possam interpretá-los, entendê-los e ampliá-los. Bom, era isso, gente. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? Agradecer aí, a gente sempre agradece as agências de fomento, mesmo elas não estando pagando a gente agradece, vai que um dia, né, as coisas melhoram, mas enfim. Então, estou às ordens e à disposição para qualquer pergunta. É isso.